petróleo despenca mais de 10% agora que eu estou gravando, meio-dia dessa segunda-feira. E o ouro já caiu mais de 20% apenas no mês de março. O que está acontecendo? Os riscos geopolíticos acabaram? Todo mundo voltou a confiar nas moedas dos bancos centrais e pouco se importarem com o nível de dívida que cada país tem em seu balanço? Pois é, tudo isso que a gente vai falar, porque as oportunidades estão pipocando à nossa frente. Vamos entender. Agora que estou gravando, meio-dia, segunda-feira, o petróleo está despencando mais de 10%. Tanto o Brent, negociado em Londres, quanto o WTI, negociado nos Estados Unidos. Mas é importante analisar, e já falamos a estratégia mais profunda no último vídeo, que o Brent está saindo agora a $100, ao passo que o WTI, Western Texas Intermediate, negociado nos Estados Unidos, está abaixo dos $90. Veja como o petróleo nos Estados Unidos está mais barato e, repito, expliquei bastante no último vídeo divulgado sábado nesse canal. Mas não te parece chamativo que no momento de incerteza global, no momento em que Trump tinha ameaçado o Irã, onde 48 horas daria hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, Trump agora estendeu o prazo por mais 5 dias para supostamente atacar as usinas do Irã. No momento que todos dizem que a inflação vai continuar crescendo, que ninguém duvida que os déficits continuarão crescendo nos principais países e que a degradação monetária vai continuar, nesse momento a gente vê uma queda expressiva do ouro. Isso não te chama atenção? O primeiro ponto a ser analisado é que a queda do ouro representa uma mensagem macroeconômica. Ora, tem aqui um ponto importante. O ouro tem um custo de carrego, como a gente chama aqui no mercado. O que significa isso? Significa que se você compra um título público americano, por exemplo, ele vai te pagar taxas de juros que remuneram o teu capital ao ano. Hoje, por exemplo, os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos estão pagando algo como 4,37. Rompeu a barreira dos 4,30 ao ano. É um ponto importante. Ao passo que se você detém o ouro na sua carteira, ele não te paga juros. Por isso que chama custo de carrego. Você tem um custo adicional por carregar o ouro que não te paga a taxa de juros. Você está esperando que ele cresça o valor dele, ou seja, valor por onça Troy suba. Uma especulação no sentido estrito do preço. Eu não concordo muito com isso, afinal de contas, quando a gente olha ao longo do tempo, o ouro tem um valor intrínseco em si. Ele é algo milenar, como preservação de valor, e a gente viu a alta que ele apresentou ao longo dos últimos meses, que fizemos alguns vídeos aqui a respeito disso. Então essa mensagem macroeconômica supostamente passaria a seguinte ideia: vou continuar confiando nas moedas dos países, mesmo sendo extremamente endividados, porque eles continuarão pagando taxa de juros em cima da sua dívida e não há risco algum de nenhum país deixar de pagar a sua dívida. Consequentemente, eu vendo quantidades massivas de ouro e compro quantidades massivas de título público, por exemplo, americano. Essa seria uma análise macroeconômica bem superficial, mas que daria uma primeira ideia. Será que é por isso que o ouro vem caindo? E aqui eu vou deixar duas perguntas importantes. Uma, a mensagem aqui então seria que os bancos centrais subiriam as taxas de juros para conter a inflação que eles vêm falando que seguirá em alta por conta da eventual manutenção da guerra e alta dos petróleos. Se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, na Europa, você vê uma demanda maior por dólares, por euros, por ienes no Japão, consequentemente você trocaria, vende ouro e compra os títulos públicos desses países mais sólidos ou até mesmo de países emergentes, onde não há possibilidade, ou ao menos ser muito remota, de um Brasil, por exemplo, deixar de pagar a sua dívida. E hoje, remunerando taxas como o IPCA mais 8, é uma incrível oportunidade. Eu vou deixar o QR Code na tela para que a gente fale a respeito disso, com a minha equipe e comigo diretamente, porque as oportunidades elas são imensas dentro de um planejamento de 2, 4, 6 anos. Portanto, a primeira mensagem seria: os banqueiros centrais subirão a taxa de juros uma vez que a inflação pode ficar alta ou não atingiu ainda a meta que eles definiram? Essa é a primeira mensagem e é o que os banqueiros centrais falaram nas reuniões que eles tiveram, seja na Europa para manter a taxa de juros, nos Estados Unidos para manter a taxa de juros e no Brasil que acabou reduzindo 0,25 pontos percentuais. A segunda pergunta que fica é: a que se deve, portanto, essa queda do ouro nesse momento? Tem a ver com essa mensagem macroeconômica? Vamos lá. O primeiro ponto é que os banqueiros centrais
sempre nos enganam com as suas mensagens. Eles trazem mensagens onde dizem o óbvio. Quem não lembra, durante a pandemia, quando ela começou a finalizar, que eles falavam, não há risco de inflação. Depois eles falavam, sim, há um risco, mas a inflação ela é muito temporária. Depois disse, ela subiu mais do que a gente esperava, mas ela segue temporária. Depois, ela é permanente. Por quê? Porque o diagnóstico não é que a alta dos preços é decorrente de uma desvalorização da moeda por conta de um aumento expressivo dos gastos públicos. Quando os governos gastam muito mais, eles emitem dívida e precisa ter demanda para essas dívidas. Tanto é que nós vimos ao longo da pandemia e logo depois dela, os próprios bancos centrais monetizando essas dívidas, ou seja, os bancos centrais compravam as dívidas tanto dos governos como das empresas privadas para injetar liquidez no sistema. O senso comum, o status quo, o establishment social-democrata diz que isso não tem problema, que não gera inflação. Pois é, o mundo já se provou o contrário dessa tese social-democrata que não gera inflação. O dinheiro funciona igualzinho um bem. Se você inunda o mercado desse bem, a oferta cresce mais do que a demanda, o preço dele cai. Quando o preço dele cai, no caso do dinheiro, uma moeda que perde valor, o preço de bens e serviços sobe. Não significa que os preços simplesmente sobem. A tua moeda vale menos e você precisa de mais unidades monetárias daquele dinheiro para comprar um mesmo bem, porque a tua moeda vale menos. Mas o discurso básico é que esse aumento de dívida não gera problema nenhum. Pois é, os bancos centrais tiveram que assumir que não, que a inflação ela era permanente e mais alta do que se esperava. Portanto, atenção sempre às mensagens dos banqueiros centrais. Eles passam a mensagem que possuem capacidade de endurecer a política monetária e subir ainda mais as taxas de juros. A gente viu nos comunicados do Banco Central Europeu, no comunicado do Banco Central Americano, Federal Reserve, e vamos ver também no comunicado aqui do Brasil, que baixamos a taxa de juros, mas que haveria capacidade até inclusive de subir se a pressão inflacionária continuar. Mas será mesmo que eles têm capacidade para continuar subindo? Veja, o Banco Central Europeu disse o seguinte, que eles não iriam mais cortar os juros nesse momento porque a inflação pode subir. E o mercado passou a prever inclusive 3 possibilidades de alta em 2026 para as taxas de juros na Europa. Veja, o choque que estamos vivendo é um choque de oferta. Não é simplesmente a moeda desvalorizando. É uma falta do petróleo que puxou os preços para cima dos $100, consequentemente é um choque de oferta. Quando você tem um choque de oferta, subir os juros não adianta absolutamente nada. Portanto, não é uma inflação ocasionada simplesmente pela desvalorização da moeda. Não, é um choque de oferta. E se você sobe os juros quando há um choque de ofertas, consequentemente o resultado não será a queda da inflação. Muito pelo contrário, você ainda pode continuar vendo a inflação alta uma vez que a oferta daquele produto extremamente útil para o mundo todo ele está escasso, preços sobem. Portanto, assim, uma mentira clara dos bancos centrais. Vamos então ver os Estados Unidos. A mesma coisa. Eles vêm divulgando um mercado de trabalho que está esfriando. Como eles vão subir os juros em um mercado de trabalho enfraquecendo com o choque de oferta de petróleo? Realmente me parece bastante antagônica a mensagem. Como eu sempre falo, as mensagens dos burocratas são simplesmente para satisfazer os anseios de medo de todo mundo e não para levar a verdade. Lembre-se do que eu mencionei e como eles se posicionavam durante a pandemia. Portanto, os banqueiros centrais não têm condição de endurecer a política monetária no curto prazo, porque o déficit, aqui falando dos Estados Unidos, segue crescendo e a dívida em circulação dos Estados Unidos no final de 2026 deve atingir 40 trilhões de dólares. Agora tá algo como 38 trilhões e meio de dólar. Portanto, se o Banco Central Americano, Federal Reserve, o Banco Central Europeu, os principais bancos centrais do mundo consentem que os governos precisam emitir mais dívida porque não param de aumentar os seus gastos, significa que os bancos centrais precisam injetar liquidez no sistema. Ao injetar liquidez no sistema, as taxas de juros não subirão. Vejamos, por exemplo, o caso da China. O Banco Central chinês segue injetando quantidades absurdas de liquidez dentro do sistema, porque ele sabe que a dívida da China supera os 300% do PIB. Claro que os números oficiais são diferentes, mas quando incluído, inclusive, a dívida das províncias chinesas, alguns cálculos levam a crer que essa dívida é de 350% do PIB. E o que eles querem, portanto? Continuar desvalorizando as suas próprias moedas, seja em relação ao dólar, ou no caso da China, o yuan em relação ao ouro, para que o tamanho da dívida em termos reais caia. Pense bem, se você tem uma dívida de R$1 milhão hoje e o mesmo R$1 milhão daqui a 10 anos,
É melhor você dever R$1 milhão lá na frente, uma vez que esse R$1 milhão lá na frente vale menos do que hoje. Então, quando os governos sobem a inflação, ou seja, desvalorizam as suas próprias moedas, significa que aquele detentor daquela dívida, em termos reais, já deverá menos. Portanto, os países inflacionam as suas próprias moedas para que a população pague essa dívida com inflação. Em termos reais, o montante da dívida frente ao PIB cai. Veja só, é o que eu sempre falo, quem paga é a população, especialmente os mais pobres. Pagam essa conta acreditando que estão sendo ajudados quando os burocratas estão, em última instância, repassando essa dívida que eles assumem para manter essa máquina pública inchada e ineficiente para a população. É o famoso, eles te dão 5 e tomam 10 de você, através da inflação e dos impostos, sem que você perceba. Vamos então à pergunta final. Por que então o ouro está caindo? Ele subiu por um receio do aumento da inflação que veio acontecendo ao longo dos últimos tempos e pela degradação monetária, ou seja, as moedas dos países valem menos porque os países se endividam cada vez mais e você corre para o ouro por ser eternamente um ativo seguro. Ele subiu também pelos riscos geopolíticos, que essa guerra é entre Estados Unidos e China, que eu expliquei no vídeo passado. Voltem a ele, mas tem a ver com a guerra da inteligência artificial. Quem domina a inteligência artificial precisa dominar a energia. Os Estados Unidos já dominam o petróleo da Venezuela, expulsaram os chineses do Canal do Panamá, foram pela Groenlândia para controlar a Rota do Norte e agora, com o auxílio de Israel, aumentando sua importância, puxando os países do Golfo para a guerra, uma vez que eles estão sendo atacados pelo Irã, eles passam a controlar, no meu entender em breve, o Estreito de Hormuz. Portanto, os Estados Unidos, maior produtor de petróleo e exportador, maior produtor de gás e exportador de gás, sendo o segundo lugar o exportador, o Catar, que foi bombardeado, os Estados Unidos detêm não apenas a logística, mas a energia abundante com preço mais barato. Como eu falei, o petróleo dos Estados Unidos está mais barato do que o petróleo Brent. O gás europeu está muito mais caro do que o gás americano, assim como o gás asiático, muito mais caro do que o gás americano. Domina a energia, domina a logística da energia e domine, portanto, a inteligência artificial. Onde você instala seus data centers? Na China, no Golfo Pérsico ou nos Estados Unidos, onde tem energia barata, abundante, respeito aos contratos e estabilidade jurídica. É o discurso do Trump há muito tempo. Dessa forma, não é novidade para ninguém e não é para a China que Donald Trump queria controlar o Estreito de Hormuz. Consequentemente, a gente viu essa busca por ouro incansável ao longo dos últimos meses, inclusive o Banco Central chinês comprando ouro por mais de 15 meses consecutivos e outros bancos centrais, inclusive o do Brasil também. Portanto, a queda do ouro não tem a ver com a venda do Banco Central chinês vendendo ouro. Não, eles vêm comprando. A queda é por uma busca de liquidez desesperadamente. Mas quem está buscando essa liquidez? Veja só, no dia que o ouro começou a cair, dia 28 de fevereiro, mais ou menos, de 2026, foi a invasão dos Estados Unidos ao Irã, o mesmo dia em que o petróleo começou a subir. E esses fatos têm correlação entre si. Os países do Golfo, que têm a sua economia afetada, uma vez que não conseguem exportar a mesma quantidade de petróleo e de gás e, consequentemente, caem as suas receitas e veem a economia sendo diretamente afetada pela guerra, estão vendendo. Os bancos centrais dos países dos Golfos, essa é a minha opinião, vendendo quantidades massivas de ouro, não importa o preço, para buscar liquidez para conseguir manter a economia funcionando. Eles precisam dessa liquidez. A questão é, atingiu o piso ou o ouro pode continuar caindo depois dessa queda de 20% apresentada no mês de março? Se não atingiu ainda o piso, quando atingirá? Não sabemos. Mesmo que a guerra termine hoje, ainda demoraria alguns meses para que tanto a produção de petróleo ou de gás e toda a logística retomasse o período pré-guerra, o pleno funcionamento. Enquanto isso, você tem os Estados Unidos como abundância nessa energia a um preço mais acessível. Portanto, aqui eu vejo, os déficits continuam crescendo, os bancos centrais continuarão injetando dinheiro. O risco geopolítico não termina do dia para a noite, mas há, na minha opinião, um claro vencedor, que são os Estados Unidos e Israel ganhando importância dentro do Oriente Médio e controlando essa logística. Assim, o ouro continua sendo, na minha opinião, uma imensa oportunidade. Não é uma recomendação de compra, mas sim, eu deixo o QR Code aqui para que a gente fale, entenda o seu perfil, para que você tome a sua própria conclusão. Vai ser um prazer falar contigo. Portanto, temos que esperar que os banqueiros centrais cessem as suas vendas. Mas lembre-se um ponto importante, a guerra é contra a China
e para dominar o preço da energia para ganhar a guerra da inteligência artificial. Não é contra o Irã ou seu regime, ou por uma ideologia de querer implantar a democracia no Irã. Pense bem a respeito disso. A China, inclusive, proibiu que pessoas físicas comprem stablecoins, criptomoedas, uma vez que os stablecoins têm como lastro a dívida pública americana. Ou seja, eles não querem que a sua população continue financiando o governo americano. É uma guerra Estados Unidos e China. E o Irã é simplesmente um meio. E o ouro, com as dívidas crescentes, na minha opinião, continua sendo uma imensa oportunidade a ser olhado. Assim como a dívida, por exemplo, de países emergentes como o Brasil. Pense a respeito, além daquilo que sai na manchete. Me coloco à disposição. Seguimos.